Peço primeiro em diante, louvado seja Deus, o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Glória a Deus. Está comigo aqui a missionária Marlúcia, minha sogra, e a missionária Jéssica, que é a minha irmã. Minha esposa não pôde vir, que ela foi para a festinha da creche do meu filho. Com a glória de Deus, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: chegando à outra margem do mar, na província dos Gadarenos, ia saindo dele do barco, logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhuma coisa com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, e as cadeias foram feitas por eles, feito em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém poderia amansá-lo. 5. E andava sempre dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e se feria com pedras. Louvado seja Deus. Versículo 6. E quando viu a Jesus ao longe, correu e o adorou. 7. E clamando com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjugue-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9. E pergunta-lhe qual é o teu nome. E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogando-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no montes uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entrando nos porcos, e a manada se desfritou num desfiladeiro no mar, e era quase 2.000 porcos, e se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiam e anunciaram a cidade nos campos, e saíram muitos, todos ao ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. Viram o endemoniado, que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e tremeram. E os que aquilo que tinham visto, contaram-se o que aconteceram acerca do endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando no barco, rogando-lhe que foram o endemoniado, que deixasse estar com ele. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, e disse-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia tão grandes coisas o Senhor tem feito e teve misericórdia de ti. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis em grandes coisas de Jesus que lhe fizeram, e todos se maravilharam. Vocês dão glória a Deus em nome de Jesus? Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Uma história bem conhecida, narrada pela Bíblia Sagrada, escrito por João Marcos, evangelista João Marcos, para a glória de Deus. E entendemos que uma cidade chamada Gadareno, aonde o povo morava e era um Deus que adorava um Deus pagões, e ali este homem se morava nessa cidade, nessa província. A Bíblia diz que, eu entendo que quando Jesus ele sente vontade de ir a algum lugar, irmão, é porque ele vai operar. Quando ele sente vontade de ir em qualquer lugar, região, aldeia, seja qual for a região que o Senhor sentir vontade de ir, é porque ele vai fazer um milagre acontecer. Glória a Deus.
o Senhor, ele sente vontade de ir numa província chamada Gadara. Então ele vai. A palavra do Senhor diz que até os discípulos não queriam ir, irmão, mas ele foi, porque algo ia acontecer naquela cidade, algo extraordinário o Senhor ia fazer naquela terra. E a Bíblia diz que quando eles atravessaram o mar, na província dos Gadarenos, saindo dele do barco, veio um homem que estava morando num sepulcro, morava aonde não havia vida, não havia nada, mas aquele homem veio do sepulcro com espírito imundo, correndo aos pés do Senhor. Meu Deus. Os demônios foram tão burros e levaram até Jesus, porque os demônios sentiram uma presença diferente. Você acredita nisso? Porque eles dominavam aquele território, dominavam aquela região. Então eles sentiram uma presença que não era a deles, mas sentiram uma presença mais poderosa, chamada Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, Yeshua HaMashiach. Então ele, Jesus de Nazaré, pisou no território. Quando ele pisou no território, os demônios sentiram algo diferente, e a Bíblia diz que aquele homem veio correndo ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que os moradores daquela cidade tentaram de todos os jeitos amansar aquele homem, irmão, porque ele era um homem violento. O historiador diz que ele arrebentava com tudo. A Bíblia diz que ele quebrava tudo, cadeias, corrente, seja o que for que ele tivesse preso, ele arrebentava com tudo. Ninguém conseguia amansar aquele homem, ninguém conseguia dominá-lo, mas chegou um que domina qualquer coisa, chamado Jesus de Nazaré. Então a Bíblia diz que aquele homem era dia e noite, se cortava com pedras, e ali se feria, gritava, bebia despido, e ali ele corria dia e noite, não tinha sossego, irmão, ele não tinha paz, ele não tinha domínio próprio sobre a sua vida, porque ele estava dominado por espíritos malignos, ele estava dominado por aqueles seres malignos que estavam sobre a sua vida, tomando de conta. Então ele não tinha vida secular como eu e você temos aqui, ele não tinha vida própria, porque os demônios que dominavam a sua vida. Você acha que uma pessoa normal, na sua consciência normal, vai morar dentro de um sepulcro, irmão? Você acha que uma pessoa normal, que está na sua consciência normal, ela vai se cortar com pedras? Não, claro que não. Então ela estava dominada por os espíritos malignos, a sua mente estava cauterizada com os espíritos malignos dominando a sua vida 24 horas. Meu Deus. Então este homem não tinha vida secular. Então Jesus entrou neste território para dar paz àquele homem, para libertar aquele homem, para quebrar as correntes não físicas, mas sim espiritual. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Então a palavra do Senhor diz que aqueles demônios sentiram a presença diferente. O povo tentou de tudo, prender com grilhões, cadeias, mas a Bíblia diz que ele quebrava, fazia tudo em migalhas, arregaçava com tudo, e ninguém poderia avançar. E a Bíblia diz que ele passava sempre dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e se feria com pedras. Eita Deus. Olha para você ver que a Bíblia diz, a própria palavra do Senhor diz, que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então ele não quer nada, ele só quer matar, roubar e destruir. Ele não quer nada comigo, nem contigo, nada com o ser humano, seja ele crente ou não, irmão. Ele não quer nada com o ser humano, porque ele, o desejo dele é matar, roubar e destruir, porque o ser humano foi criado pelo Senhor. Então ele quer matar, roubar e destruir aquilo que Deus criou. Eita Deus. Glória. Então este homem vivia dia e noite gritando, correndo e se cortava com pedras. No versículo 6 a Bíblia diz que quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Sabe o que é que eu entendo aqui, meu amado? É que quando ele e os demônios sentiram a presença do Senhor naquele lugar, eles correram. Mas a Bíblia diz que eles não poderiam ficar de pé, porque a presença que estava lá manda no céu e manda também no inferno. Ele é dono de tudo e do planeta Terra. Então ali os demônios têm que se prostrar
prostrar diante do Senhor. Eita, glória. Porque quando há a presença de Deus, demônios têm que se prostrar diante do Senhor. Quando há a presença de Deus, demônios têm que bater em retirada. Quando há o Espírito de Deus, a enfermidade também vai embora. Quando há o Espírito de Deus, há liberdade para o Senhor trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele homem veio correndo desesperadamente, irmão. Meu Deus. Se prostra e adora. Há pouco a palavra diz que os demônios até tremem. Glória a Deus. Então, meu amado, para que eu vou temer principados e potestades? Eita. Se o maior está conosco, Oh, glória a Deus. e se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então ele está conosco e ele se prostra. Interessante que os demônios ele falam e clamando com grande voz, dizendo que tem eu contigo, Jesus. Olha aí. Eita. Que tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro que Deus não me atormente. Olha aí. Eita. Ele já sabe o castigo dele, meu amado. Meu Deus. Ele já sabe que ia ser derrotado. É. Ele já sabe que ia ser expulso daquele local. Meu Deus. Ele já sabe que ali já era o fim dele. Então ele já diz: que tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Tu já vem nos tirar daqui. Eita. Meu Deus. Porque quando Jesus chega, meu irmão, as trevas têm que ir embora. É verdade. Quando Jesus chega, as trevas são dissipadas. Quando Jesus chega, a paz, a alegria, a gozo, porque o Senhor traz esperança para aqueles que não têm esperança. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então esse homem estava lá, se ajoelhado, prostrado, e os demônios rogaram e reconheceram quem era Jesus. Ou seja, os demônios sabem quem adora e quem não adora, É verdade. Verdade. quem é crente e quem não é. Eita. Ele sabe, ele conhece. É. Ele conhece. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 8: Jesus expulsa o demônio. No versículo 8: sai espírito do mundo deste homem. Mas a única passagem bíblica que nós vemos que Jesus pergunta qual é o nome de um espírito maligno. Não existe outro. A única. O Senhor pergunta qual é o teu nome. E ele responde: somos legião. Meu nome é legião porque nós somos muitos. Você sabe o significado de legião? Legião é quase 6.000 soldados armados. Meu Deus. Então este homem estava realmente dominado, aprisionado, escravizado, Verdade. e nada conseguia detê-lo. Tem coisas que só o Senhor pode deter. Tem coisas que só o Senhor pode libertar. Tem coisas que só o Senhor que vai dar um basta. Eu creio. Tem coisas que só o Senhor vai colocar o ponto final na história dele. Creio. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Então, ali eles eram muito e dominavam a vida daquele homem. Interessante que eles adoram e rogam o Senhor 3 vezes aqui. Eles rogam mais uma vez. Ele diz no versículo 10: rogo-lhe muito que não os vinhasse fora daquela província. Os irmãos pedindo a Jesus, isso é muito maravilhoso. Tem que pedir permissão. Ou seja, os demônios só entram se o Senhor permitir. Eles não têm legalidade para entrar na minha casa, na sua casa, na minha vida, na tua vida. Por quê? Porque o dono se chama Jesus. Para ele entrar, ele tem que pedir permissão. Para ele entrar, ele tem que pedir permissão do Senhor. E se Deus não permitir, ele fica lá, espumando pela boca lá fora. Mas não entra, porque o dono não deixa ele entrar. Eita, glória. Ou seja, meu amado, Aleluia. eles estavam lá. E eles rogaram ao Senhor para que não enviassem fora da província. Por quê? O território era deles, irmão. Eles pediram ao Senhor, disse: não tire nós daqui não, o território é nosso. Eu acredito que Jesus disse: não quero ficar no território não, só vou libertar ele. Aleluia. Então ali ia passando uma manada de porcos no monte, uma grande manada de porcos. E eles rogam mais uma vez, os demônios rogam ao Senhor: então nos permita que nós entremos naqueles porcos. O Senhor deu uma permissão.
eles só entraram porque o Senhor permitiu. Se o Senhor não tivesse permitido, eles não tinham entrado. A Bíblia diz